Olá, pessoas! Eu aqui de novo para mais um podcast. Seja bem-vindo, você que tem nos ouvido aí, né, que tem tido essa paciência de ouvir a minha voz. Que bom que você está aqui de novo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Eu falei um pouquinho sobre a sociologia, falei um pouquinho, a Tia Ali falou um pouquinho sobre a pedagogia, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a psicologia. Nós costumamos fazer uma brincadeira muito engraçada e interessante com as pessoas que nós conhecemos. Nós perguntamos para ela o que é pedagogia, e aí a pessoa fala, né, o que ela acha que é pedagogia, qual que é a ideia que ela tem e tal. E aí nós perguntamos o que é psicologia, né, o que é sociologia, e as pessoas vão respondendo, assim, quando a gente está em família, que junta, assim, mais gente aqui em casa e tal, ou até na escola mesmo, a gente tem essa oportunidade, às vezes, conversando com colegas e tal. E é muito engraçado, assim, porque surgem umas respostas, algumas são bem típicas, né, que a gente já espera, mesmo que a pessoa vai falar aquilo, e outras são muito inusitadas, assim. E, no geral, as pessoas têm uma ideia da psicologia muito voltada para a psicologia clínica, né? Muito voltada para terapia, para aquela ideia do divã, né? Do Freud, do que o Freud fala e tal. E, infelizmente, também nós vemos nessa brincadeira, né, que a gente faz com as pessoas que a gente conhece, é, que as pessoas têm, às vezes, uma ideia totalmente distorcida da psicologia que afasta ela da psicologia, um preconceito, assim, sabe? Então, por causa disso, e também por causa de outras coisas, né, eu vou falar a respeito um pouquinho da psicologia. Eu fiz a faculdade de Sociologia e Política primeiro. Primeiro eu fiz contabilidade, né, o curso técnico de contabilidade. Depois eu estudei até o terceiro ano da faculdade de Sociologia e Política. E agora eu estou no oitavo semestre da faculdade de Psicologia. Sou apaixonada pelas ciências humanas, né? Sou apaixonada por tudo que desvenda os mistérios aí do ser humano e dos grupos humanos, né? Sou apaixonada por antropologia e escrevi um pouquinho lá no blog sobre a psicologia, pretendo ainda escrever sobre a sociologia, não deu tempo ainda, né? Eu fiz uma série de estudos sobre comportamento na visão da psicologia e da sociologia. Tá lá no blog, é um texto longo, ele teve que ser dividido lá em vários pedacinhos, né? Para não ficar muito cansativo, mas eu recomendo a leitura para quem tem interesse no assunto. Eu acho que ficou assim interessante. Não dá para falar de tudo, né, a respeito de comportamento, mas deu ali para dar uma noção assim geral sobre a complexidade que é a formação do comportamento humano, o comportamento humano no dia a dia. E a respeito de psicologia, eu queria falar 3 coisas que a psicologia não é e 3 coisas que a psicologia é. Então, assim, primeiramente, uma coisa que a psicologia não é. A psicologia não é uma ferramenta para tratar de gente doente somente. Ela não é somente uma ferramenta para tratar de pessoas doentes. Ela também tem esse papel, é um papel muito importante da psicologia, é uma base do nosso curso, né? As doenças psicológicas, né? A saúde mental de forma geral, e a pessoa que já está apresentando algum sintoma, algum sinal ali, né, de uma psicopatologia. Claro que faz parte da nossa formação, faz parte do nosso trabalho, até muitos psicólogos trabalham com essa parte da terapia, com essa parte da saúde mental, né, dos cuidados de pessoas que já estão doentes. E quero enfatizar aqui também que nem toda pessoa que tem psicopatologia é louca, né? Porque as pessoas têm essa ideia do louco, né? O louco, aquele louco agressivo, que está completamente fora da realidade, né? Que não tem condições de viver em sociedade. É uma ideia muito, muito firme ainda, muito fixa na nossa cabeça, que também precisa mudar, né? As pessoas com psicopatologias, normalmente, a maioria delas, não está fora da realidade, não está completamente
desprovida, né, de condições de convivência. Ela não é uma pessoa que precisa ser separada ou que precisa tomar cuidado com ela. Meu Deus, cuidado, que fulano tá indo no psicólogo. Ai, olha, fica de olho, fica esperto, porque tem alguma coisa ali. Pode ser que ele fique agressivo, pode ser que ele faça alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia que a gente faz, né? Das pessoas que vão à terapia, que frequentam um psicólogo, mesmo quando elas têm já alguma doença, algum transtorno, já estão apresentando alguma enfermidade mental, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado, se informar mais a respeito do assunto. Eu não vou aprofundar nessa parte agora, mas que fique essa ideia de que as pessoas que frequentam uma clínica psiquiátrica ou um consultório de psicologia ou psicanalítico, ela não é uma pessoa necessariamente, né, que está fora da realidade. Existem os casos, sim, existem casos, né, das pessoas que têm as doenças em nível mais alto, né, em graus mais acentuados, mas não é o caso da maioria das pessoas, tá certo? E a psicologia não serve só para lidar com gente que está com doença mental. A psicologia tem muitas áreas de atuação, outros lugares de atuação que nós vamos falar daqui a pouquinho, e não é só esse que é o lugar da psicologia clínica, tá certo? Então, dentro das psicologias, existe a psicologia clínica, essa sim vai lidar com a saúde mental, tanto na parte preventiva quanto na parte curativa, né, do tratamento de alguém que já está com problemas, mas não é o único caso que a psicologia vai cuidar. Outra coisa que a psicologia não é achismo. A psicologia não surgiu na cabeça do Freud, de repente, como uma ideia mirabolante e virou uma coisa muito importante. A psicologia não é o achismo do Skinner, a psicologia não é o achismo dos autores, dos teóricos, né? Eles são estudos de muitos anos que são constantemente revistos, constantemente reavaliados, né? E que tem, sim, ciência por trás, tem pesquisa científica, tem método científico, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é importante a gente entender que a psicologia não é o achismo da cabeça de alguém. O psicólogo não inventou, tá? O que ele tá te falando lá na terapia, ou o que você vê aí ele falar, né, quando você tem acesso à fala de um psicólogo, ele não tá tirando isso da cabeça dele. Não é à toa que a gente estuda 5 anos para ter assim uma base mínima de formação, né? Porque a formação do psicólogo ela é uma formação continuada que vai sempre precisar estudar mais e tal. Então, quando nós começamos a estudar psicologia, a gente tem que desconstruir um monte de ideia que a gente tem. A primeira parte do curso é você abandonar um monte de preconceitos, um monte de ideias de achismo, né? Não é à toa que a gente estuda filosofia, que a gente estuda as ciências humanas, um pouco de história, um pouco de contexto, né, social, histórico, e temos que ter uma formação assim, muito ampla, muito cuidadosa, né, para saber lidar com as coisas sem achismos, né, com base no que é científico, no que é pautado. Nosso código de ética, ele nos constrange, né, nos orienta a tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que estar sempre pautados na ciência psicológica, naquilo que é comprovado, naquilo que já foi avaliado, naquilo que já foi, que tem uma confiabilidade, né? Que é confiável para ser usado dentro da psicologia, seja em qual área for. A psicologia não é também dispensável. A psicologia é uma coisa lá que não faz falta, né? A psicologia tanto faz, se tem psicólogo no meio ou não, qual que é a diferença? Não, a psicologia ela é indispensável para o desenvolvimento da sociedade, né? A psicologia ela é indispensável ao desenvolvimento de pessoas, ela é indispensável ao desenvolvimento de grupos e ela é indispensável ao desenvolvimento de sociedades. A psicologia está em praticamente tudo. Quando você educa o teu filho, você está colocando ali princípios da psicologia, né, que nós aprendemos socialmente. Você não foi lá fazer uma faculdade, talvez você nunca leu um livro de psicologia na sua vida,
mas nós temos disseminados na nossa sociedade, por nós sermos uma sociedade cientificista, né, e cuidadosa no desenvolvimento das pessoas, porque nós temos que ter, tem várias exigências aí, né, com relação ao trabalho, a estudo, e nós temos que colocar muitas coisas da psicologia em prática, né, até para a nossa boa convivência social também. Então, você aplica vários princípios da psicologia aí na tua casa, e às vezes você nem se dá conta disso. O professor, com o aluno, ele age a psicologia, né? Ele pratica a psicologia todos os dias. Então, a psicologia, ela está em todos os lugares e ela é indispensável para o bom funcionamento da sociedade. A psicologia é a investigação sobre o ser humano, né, pessoal? Então, a psicologia não é só a investigação sobre o ser humano doente, mas ela é a investigação sobre o ser humano. Ela é a ciência que busca entender quais são os funcionamentos do ser humano que não estão só pautados no funcionamento físico dele, biológico, médico, né? Quais são os pensamentos, quais são os processos de pensamento, de inteligência, de atenção, de memória, de sentimentos, das emoções, nos relacionamentos. Então, ela é uma investigação e por isso que ela é tão complexa, tão infindável, né? A psicologia tem conhecimentos sem fim, né? Porque ela vai lidar com a coisa complexa que é o ser humano, nas suas mais diferentes, naquilo que a gente pode assim entender do ser humano nas mais diferentes áreas do ser humano, né? Então, a psicologia, por exemplo, a neuropsicologia está muito pautada no nosso funcionamento biológico, fisiológico e nas estruturas físicas, né, do nosso cérebro e de como que elas funcionam e contribuem para os nossos processos psicológicos, né? Então, assim, é uma investigação sem fim, tá? É uma investigação, por isso que existem tantas áreas dentro da psicologia, né? A psicologia pode lidar com o sujeito, pode lidar com as famílias, pode lidar com os grupos, pode lidar com as questões do trabalho, né? Com os funcionários de uma empresa, de uma indústria, enfim, é infinito, tá? As possibilidades são infinitas. Tudo que diz respeito à investigação sobre o ser humano cabe dentro da psicologia. De alguma forma, ela vai se relacionar com psicologia. A psicologia, ela é, como eu disse já, uma ciência. O que é uma ciência? Uma ciência, ela tem um método, um objetivo e um conteúdo, né? A definição de ciência, ela engloba esses três elementos, né? Ela tem que ter método, ela tem que ter um objeto de estudo e um conteúdo relacionado com aquele objeto e que a metodologia vai desbravar, né? E a psicologia tem esses três elementos, então a psicologia é ciência, sim, em todas as suas áreas de atuação, a psicologia é ciência. E ela ela tem muitas áreas, né, de atuação. Como eu disse já, ela é indispensável, ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e das pessoas. Então, nós temos aí a psicologia do trânsito, a psicologia educacional, a psicologia do trabalho, a psicologia do comércio. A psicologia está, sim, muito relacionada a negócios, a política. Temos a psicologia social. A psicologia está voltada, claro, para os relacionamentos humanos de todos os sentidos que você puder imaginar. A psicologia está muito voltada para as questões da família, sim, da religião também. Como ciência, a psicologia não exclui o conhecimento religioso, né? Ela lida com ele, ela interage com ele de uma forma muito específica, não mistura, né, os conteúdos, mas ela tem toda a capacidade também de colaborar, né, para as questões religiosas, espirituais. Existe muita troca, né, entre essas duas áreas do saber, embora nós não misturemos psicologia com religião de forma alguma em nenhuma área, né, de atuação do psicólogo. Mas, então eu deixo esse convite para você conhecer aí as áreas da psicologia, as áreas de atuação. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer mais podcasts sobre isso, e lá no blog com certeza vai ter conteúdo esclarecendo esse assunto, né, nesse sentido, do que o psicólogo faz, quais são as áreas de atuação, quais são as possibilidades do psicólogo trabalhar, né? Existe muita coisa. Existe uma área da psicologia que eu particularmente gosto muito, que é o desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano.
Então, ela vai tratar de cada etapa da vida e quais são as características e as dificuldades de cada etapa da vida, quais são as possibilidades, as capacidades, né, em todos os momentos. E isso vai ter ali dentro desse conteúdo do desenvolvimento humano, nós vamos ter o ser humano desde da barriga da mãe até o momento da morte. Então, é uma área muito interessante de atuação do psicólogo, e eu convido vocês aí a conhecer e a nos seguir, né? Segue lá o blog, fica de olho que de vez em quando eu vou soltar algum conteúdo aí a respeito da psicologia para quem gosta, para quem tem interesse. Tá certo? Um abraço para todo mundo, espero ter contribuído aí para o teu dia e fique na paz, fique com Deus e até a próxima.